Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. O tema em questão hoje é proteção radiológica. Os nossos convidados são o médico radiologista Luiz Fernando Boasson e o tecnólogo em radiologia Alexandre Custer. Muito bem-vindos, obrigada pela participação. Quais são os riscos da radiação para nós, pessoas, né, para os seres humanos? Os riscos das radiações são muito grandes, né? Primeiro, os maiores riscos estão nas radiações ionizantes, que são aquelas radiações que alteram o equilíbrio eletrônico do átomo e, por conseguinte, das moléculas. Um conjunto de átomos forma uma molécula, que são a base dos tecidos e dos órgãos. Então, as radiações ionizantes, a partir de uma certa quantidade acumulada de radiação no interior, pode levar a alterações genéticas no DNA de células, pode destruir células e várias outras alterações, como sendo causa de tumores benignos e malignos. E tem as radiações não ionizantes, que os seus efeitos são mais relacionados a queimaduras. Quer dizer, as não ionizantes seria o quê? A luz solar, seria ultravioleta, que na luz solar, seria micro-ondas, infravermelho, né? Radiobase, estações radiobase, a luz visível. Inclusive, a luz visível também é causa de várias doenças, que se preocupam com a radiação ultravioleta, mas dependendo da pele do indivíduo, ele é suscetível a fazer também tumores de câncer de pele, né? Que foi o primeiro câncer que foi descoberto, foi provado como causa as radiações, né? Não ionizantes nesse caso. Então, além os riscos dos problemas são muito amplos. estéticos, das manchas, né? Chega ao ponto do câncer de pele, né? Principalmente em indivíduos de pele clara, indivíduos, né? Sardentos, aquele tipo de pele que são muito mais sensíveis a essas radiações não ionizantes. E, por conseguinte, muito mais ainda as radiações que alteram o átomo, que são as ionizantes, que nem raio-x, raios gama. Isso que eu ia te perguntar. Quais são os equipamentos que emitem radiação ionizante? A nossa sociedade, quase 80% das radiações que a sociedade está submetida, né, são as radiações artificiais. E essas artificiais são equipamentos de raio-x, de medicina nuclear, equipamentos de radioterapia, que é usada a radiação para tratamento, muito eficiente. Quer dizer, todos esses métodos são muito eficientes para os interesses da sociedade, do interesse dos pacientes, das pessoas, né? Então, esses riscos existem, que podem ser melhor, né? Avaliados, otimizados para evitar os efeitos, né? As causas desses efeitos nocivos, né? O grande desafio hoje, na verdade, é esse, né? É conseguir equipamentos que deem bons resultados de imagem para o diagnóstico, mas que emitam menos radiação, né? Que não é o que está acontecendo nos últimos 10, 15 anos. A tecnologia se preocupou com grande qualidade dos equipamentos, né, de produzir imagens maravilhosas, mas por conta disso houve um aumento enorme da exposição, da quantidade de radiação. Né? Inclusive na radiologia digital, que é uma radiologia nova, que foi feita para reduzir a radiação, exige muito o fator técnico, o fator do operador, para ele saber trabalhar com a tecnologia digital, que são imagens maravilhosas, dão diagnósticos espetaculares, mas se não souber trabalhar, ele acaba trabalhando com muito mais radiação que na radiologia convencional, aquela radiologia antiga. Né? E nós não estamos falando de pouca, não, de multiplicar por 2, 3. Então, hoje, por exemplo, uma mamografia digital, se o operador sabe trabalhar com a tecnologia digital, ele consegue imagens excelentes e reduzindo quase a metade da radiação em relação à mamografia convencional. Mas se ele se preocupar em ter uma radiografia com brilho, com muito contraste, ele vai ter uma quantidade de radiação muito maior que aqueles aparelhos mais antigos. Daí então, a importância, né? A importância do tecnólogo, do especialista
a importância do supervisor de proteção radiológica, é o caso do professor Custer, de saber orientar e criar essa cultura, né? Essa cultura da proteção, a cultura da proteção radiológica, da radioproteção, né? Doutor Alexandre, de uma forma geral, falta esse profissional no mercado, né? Falta. Hoje nós temos a formação tanto técnica como o tecnólogo em radiologia, né? E a gente vê uma falta até de interesse das pessoas em conhecer mais sobre proteção radiológica, conhecer mais sobre radiação ionizante. Então se gera toda uma cultura falsa em cima desses métodos de radiação. Hoje os equipamentos que a gente tem, né? Tomografia computadorizada, mamografia, densitometria óssea. Densitometria óssea, por exemplo, é um nível de radiação muito baixo, né? Tomografia odontológica, né? Tomografia Cone-Beam, a qual trabalho com equipamento desses, se a gente comparar em termos de dose entre uma tomografia convencional para arcada dentária e uma tomografia Cone-Beam específica para odontológica, a gente fala numa redução de dose de 10 vezes, 10 vezes menos radiação no paciente. E se a gente for comparar isso a século, né, questão de um século, a parte da época da descoberta, por exemplo, a gente tem raio-x aí 40 minutos para fazer uma radiografia de mão com filme. O filme na época era placas de vidro, até por isso hoje existe essa cultura. Fazer uma chapa, né? Não, eu vou no médico, vou bater uma chapa, né? A gente até brinca, não, bater chapa não, pelo amor de Deus, vou fazer um exame radiológico, né? Não cabe mais, até porque não se usa mais a chapa de vidro. E, inclusive, como o próprio Dr. Boasson falou, já estamos entrando na era digital e retirando, inclusive, as películas convencionais, com revelação convencional, e passando para imagens digitais, né? Hoje a gente carece no mercado do profissional que saiba trabalhar com tecnologia, né? Que saiba trabalhar com a informática. Hoje a gente permite que o software que controla essas imagens, permite que você adeque essa imagem em 20% para mais ou para menos a níveis de contraste e brilho, né? A partir disso, a gente já começa a perder imagem, perder qualidade de imagem, informação dessa imagem. O que acontece? Quando as pessoas saem, né, os técnicos, os operadores em questões, né, o técnico, tecnólogo, ele sai do método convencional e ele entra para o método digital, ele um pouco meio que esquece da importância da técnica que ele vai utilizar, né? Ou seja, a tensão elétrica aplicada no aparelho, a miliamperagem, a corrente elétrica e o tempo de exposição, por causa de poder você manipular essa imagem. E aí você acaba aumentando a dose, como o Dr. Boasson falou. Então, assim, uma coisa que veio para reduzir a dose, com a má utilização, ela acaba aumentando a dose. E aí o paciente está exposto, né? Porque o paciente não tem como saber se aquele profissional que está trabalhando ali é habilitado ou não, né? Exatamente isso, exatamente isso. Então você vê que é fundamental um investimento na cultura da radioproteção, né? É muito fácil dizer, porque como isso é um problema na maioria dos países do mundo, não é só do Brasil, não. Basta dizer que na língua portuguesa eu escrevi o primeiro livro de proteção radiológica, não tem nenhum outro na América Latina. E levanta-se em consideração que só no Brasil trabalham com radiações ionizantes, tira o celular, tira o ultravioleta, tira micro-ondas, infravermelho, só com radiações ionizantes mais de 1 milhão de pessoas. São profissionais que trabalham, então você sente que essa cultura precisa ser mais estimulada, precisa investir mais na parte dos tecnólogos, dos supervisores de proteção radiológica, como é o caso do professor Custer, para poder a sociedade tirar proveito disso e não ficar sendo exposta a submeter a uma grande quantidade de radiação para daqui a 15 anos, 10 anos, ter uma leucemia, porque O efeito é cumulativo, não é isso, do paciente? Tem o efeito cumulativo, dessas doses que são mais usadas na parte médica, né, que é o que mais preocupa, que os efeitos que são chamados estocásticos, estocásticos, né, esse acumulativo. Já os determinísticos seria de grande quantidade de radiação
em acidentes, né, relacionados com acidentes radiológicos. Né? Como foi o Césio 137. Como né? foi aquele lá de Goiânia, exatamente. Então, essa cultura é que tem que ser trabalhada e é o que a gente cumprimenta de uma entrevista dessa, de expor esse assunto, né, para a sociedade saber que as radiações realmente têm que ser otimizadas, tem que ter a grande quantidade, utilizar a vantagem para a sociedade, mas com menos dose possível, sem comprometer a qualidade do exame. Então, esse equilíbrio é que exige formação, exige profissionais cada vez mais qualificados, né? Que o paciente possa se sentir seguro de fazer um exame e não ter que ficar correndo risco de fazer um câncer. De uma forma geral, o paciente não tem noção. Não tem a menor noção. Não tem desse menor noção risco, né? Desse risco, porque realmente são riscos, o principal deles é a radiodução do câncer. Né? O câncer é um dos principais riscos, e principalmente o câncer de medula óssea, que é o câncer, que é a leucemia, e que nós vamos falar daqui a pouco sobre criança, que onde as crianças são as mais comprometidas, né? Sob esse ponto de vista aí do câncer da medula óssea. Né? Aproveitar que o senhor falou do primeiro livro lançado sobre o assunto, que foi o senhor que escreveu. Na verdade, o senhor é uma referência no mercado sobre radiologia, né, com vários livros. Pode falar um pouquinho sobre... Ah, tá. Eu vou aproveitar para mostrar. Esse é o livro Fundamentos de Proteção Radiológica, que nós soltamos no ano passado, inclusive o governo, né, através do IRD, ficou muito satisfeito e feliz com essa produção que eu acabei de falar. Literatura obrigatória para os alunos da área, né? Teria que ser isso obrigatória. Como é que é? Mais antes tarde do que nunca. Saiu um primeiro livro voltado exclusivamente à proteção radiológica, né? E eu volto a repetir que num país que tem mais de 1 milhão de pessoas que trabalham. Claro, essas pessoas que trabalham com radiações ionizantes, você vai incluir a parte médica, veterinária, a parte de enfermagem está muito submetida à radiação em centro cirúrgico, em sala de hemodinâmica. Então, é uma quantidade de profissionais na área industrial, sabe, muito grande que trabalham com radiação. E a intenção desse livro foi estimular essa cultura, né, que no fundo serve para orientação dos profissionais e também dos leigos que queiram conhecer mais sobre esse tema, né? A cultura da proteção, né? Já são quantos livros sobre radiologia, professor? Eu tenho ao todo 5 livros, né? São 4 na área de radiologia, né? E 1 na área de recepção, na área da diagnóstico por imagem, a de recepcionista, né? Mostrando como é que você trabalha na... E vem então, esse aí foi o 5º livro. Especificamente sobre crianças. Agora, em maio, nós estamos lançando, o nome do livro vai ser O Risco das Radiações para as Crianças. São 480 páginas, o livro já está pronto e que mostra a importância dessa otimização, né, de reduzir doses e exames extremamente bem justificados nas crianças. Porque as crianças são 10 vezes mais sensíveis do que os adultos. E então as crianças merecem um cuidado máximo em termos de proteção, de cuidados, né, de proteção na indicação dos exames. Você não pode ter, em hipótese nenhuma, exageros. Tudo tem que ser muito bem justificado. E o médico tem que conhecer disso, né? Tem que conhecer esses fatores que servam a... Esse livro que vai ser lançado aqui no Congresso de Radiologia, aqui na FMPFASE, não é isso? Esse livro também vai ser, o doutor Boasson vai, né, nos dar o prazer de estar lançando também, né, aqui, o segundo lançamento do livro aqui no Seminário Petropolitano de Radiologia. Em agosto. Vai ser realizado em agosto, no dia 16 de agosto, né? Aqui na FMPFASE. Aqui na FMPFASE. Vai ser um prazer. O senhor falou das crianças, que são 10 vezes mais sensíveis. Que tipo de exame, por exemplo, é mais perigoso para as crianças? No momento, é a tomografia computadorizada. Que as indústrias, agora que estão começando a soltar, aparecer os equipamentos que estão otimizando e trabalhando com doses menores. Mas a realidade de hoje, no Brasil e na maioria dos países do mundo, são equipamentos que te dão imagens fabulosas, do ponto de vista diagnóstico, mas com grande quantidade de radiação. O senhor estava falando, antes da gente começar a gravar aqui, que a tomografia corresponde a 100 exames de raio-x normal, mais ou menos? Uma tomografia de seios da face para criança, uma criança de 3, 4, 5 anos, né, corresponde a quase 100 raio-x de tórax.
uma tomografia computadorizada em multislice, os aparelhos mais modernos, estou falando dos mais modernos, que eles têm uma tecnologia de fazerem várias cortes tomográficos, várias imagens, depois ele junta aquilo e tem a parte de 3D, que ele mostra a superfície. São imagens fabulosas. No adulto, uma imagem que pega a base do tórax até a pelve, são quase 400 raios-x de tórax. Então, se levando em consideração que cada radiografia de tórax é 0,4 miligrays, mais ou menos, aproximadamente, por radiografia dessa, é fácil ver multiplicar por 400 vezes isso, que é uma quantidade enorme, escandalosamente alta. Uma tomografia não é para ser feita toda hora, né? Não é para ser feita toda hora. É uma dose muito grande. Isso tem que ser racionalizado, tem que ser otimizado para se utilizar com mais cuidado, né? No caso de criança até 3 anos, por exemplo, ela não pode fazer mais de quantas tomografias? Tem um inglês que vem estudando muito isso, um serviço principal lá de Londres, né? Ele esteve aqui no Rio fazendo uma palestra agora no final do ano passado. Ele considerava que 3 tomografias de crânio para uma criança com menos de 3, 2 anos pode aumentar em 5 vezes o risco de fazer um câncer de cérebro. E leucemia, aquelas doenças todas relacionadas com a radioindução, né, de enfermidades. Então, tem que ser otimizado, tem que ser extremamente bem justificado o exame radiológico das crianças, principalmente a tomografia computadorizada. Que os outros, radiologia convencional, não, eu acabei de dizer, um raio-x de tórax é 0,4, é considerado muito pouco. Agora, você faz um exame que multiplica por 100 ou 400 vezes isso, você já não pode ficar fazendo ele 2 vezes. Às vezes, numa internação, o paciente faz 3, 4 tomografias computadorizadas. Então, tem que saber isso, porque a tomografia hoje é muito mais utilizada no hospital e na emergência do que nos consultórios. Daqui a pouquinho a gente continua falando sobre esses limites. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre proteção radiológica. O Em Questão volta em instantes. Até já. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. O Em Questão está de volta falando sobre proteção radiológica. Nossos convidados são o médico radiologista Luiz Fernando Boasson e o tecnólogo em radiologia Alexandre Kuster. A gente terminou o outro bloco falando sobre os limites. A mulher também é mais sensível? Sim, a mulher é extremamente sensível, principalmente por conta do baço, que todo ser humano é sensível, a parte da medula óssea, que é a área mais sensível, né? E a sensibilidade da mulher é muito importante na área de tireoide, porque talvez seja o segundo órgão mais sensível. E o metabolismo da tireoide da mulher é um pouco diferente do homem. Parece que a tireoide é mais exigida. E por conta disso, a mulher tem muito mais tumores benignos e malignos da tireoide do que o homem. Então, e a radiação, como afeta a tireoide, é extremamente sensível à radiação, e isso tem que ser outra coisa que nós temos que procurar tomar muito cuidado com isso nas radiações para as mulheres. Tipo, proteger a tireoide da mulher. Sempre colocam aquele colarzinho, né, para proteger a tireoide, né? Toda mulher que tem alergia, faz sinusite, é muito comum hoje. Crianças, adultos e fazem muito sinusite. Então, a radiografia para sinusite tem que proteger a tireoide, sabe? Só para lhe dar um exemplo da importância... Normalmente colocam aquele colete na gente e esquecem de proteger aqui o pescoço, a tireoide hoje é dos cânceres mais frequentes. Eu tenho mais de 10 mil punções de tireoide feitas, então eu percebi em 20 anos aí a evolução do crescimento do câncer de tireoide. E eu não tenho a menor dúvida que a nossa radiação médica está contribuindo para esse aumento do câncer da tireoide, que hoje é muito frequente o câncer de tireoide. E para a criança muito mais, né? Muito mais. Vai dizer que em Fukushima, esse acidente recente agora, em Fukushima, lá no Japão, no Japão, isso,
Antes tinha 1,3 câncer de tireoide para criança, 1,3 para cada 100 mil. Passaram para 50. Olha quantas vezes multiplicou de 1,3 para 50 casos de câncer de tireoide para cada 100 mil crianças e adolescentes. Nessa faixa. Não é uma coincidência, é a radiação mesmo, né? É a radiação que aqui você pode discutir, mas será que a mulher não tinha predisposição? Não é um fator familiar? Outras variantes genéticas, né, que cada um tem, que o câncer ele tem várias maneiras de se instalar, como causa da incidência, do aumento da incidência, né? Mas em Fukushima não, é um exemplo clássico, e lá passou de 1,3 para 50 casos para cada 50 mil. Então isso é inegável. E a mulher, por conta do seu próprio metabolismo, né, a tireoide ainda se torna mais sensível ainda. E a mama também da mulher, que é o segundo ou terceiro, junto com a tireoide, de radiosensibilidade, né? A mama é extremamente sensível. Então, você tem que otimizar essas mamografias. Por exemplo, uma mulher com menos de 30 anos não pode fazer mamografia. Hoje em dia já está sabido isso, porque a mulher com menos de 30 anos tem uma glandularidade, muito tecido glandular, que é um órgão denso, e ela precisa, às vezes, 40%, 50% mais radiação do que uma mulher que depois de 40 anos, para fazer a mamografia. Para a imagem ficar nítida para o profissional, né? Ela fica nítida e, além disso, também você, para tentar melhorar a qualidade da imagem numa mulher com menos de 30 anos, você tem que montar muito mais a radiação. Por isso que só se faz em casos extremamente necessários. Né? Só se faz depois de fazer a ultrassonografia. Até a ressonância magnética hoje está entrando antes da tomografia, antes da mamografia, para uma mulher com menos de 30 anos, né? Pela sensibilidade da mama, né? Porque o carcinoma ductal infiltrante, ele é extremamente sensível à radiação, que é o principal da mama, né? É o carcinoma principal que nós encontramos na mama. Então a mulher ainda tem mais esse fator. E tem o fator também dos ovários, que estão protegidos pela parede abdominal, diferente do homem, mas aqueles óvulos, a mulher menstruou, eles já estão prontos para a vida inteira da mulher, aqueles óvulos. Então, o ovário recebendo doses descontinuadas, doses altas, né, de acumulativas no ovário, ele pode alterar o DNA dessas células, né, dessas células femininas, né, e com isso aumentando ainda mais esses riscos para o sexo feminino, não é isso? Entendeu? No caso de alterar o óvulo, também tem risco para o futuro bebê? Pode ter sim, pode ter, mas geralmente esses riscos são maiores os efeitos teratogênicos, são depois da mulher engravidar, que você considera. Que aí já seriam mais riscos, seriam a combinação desses óvulos com o sêmen, você pode encontrar efeitos hereditários, efeitos genéticos, quando há uma combinação dos dois. Por um lado só já fica mais difícil. Tanto que esses efeitos hereditários, depois das bombas, né, de Hiroshima e Nagasaki no Japão, não teve assim tantos efeitos hereditários comprovados, sabe? Então já isso é melhor. Mas o dano é maior mesmo em termos de causar danos, de destruir células, né, de causar necrose, destruição, de destruir células femininas, entendeu? Reduzir a capacidade da mulher de gerar, né, de aumentar a infertilidade, né, como causa de infertilidade. Então, Alexandre, e o profissional, ele está mais exposto? Antigamente existia até um ditado, né? A técnico de raio-x não aposenta, morre antes, né? Então isso já está caindo, uma coisa que já se diminuiu muito nessa questão. Graças à cultura da proteção, né? Graças à cultura da proteção, que ainda precisa melhorar muito. Nós temos hoje uma legislação específica, uma portaria específica, que é a 453/98, ela é de 98. Diga-se por passagem, ela já está desatualizada, porque ela quase não fala ela não fala de radiologia digital, né? Mas ela nos obriga a fazer um treinamento de proteção radiológica a cada 2 anos, né? Todos os profissionais que trabalham em determinado serviço têm que passar por esse treinamento de proteção radiológica a cada 2 anos, onde é falado dos equipamentos de proteção individuais, dos equipamentos de proteção coletiva, né? O que são esses equipamentos, né? Os equipamentos de proteção coletiva são os aventais punglíferos, o protetor de tireoide, como o próprio Dr. Boisson falou. Nós temos óculos punglíferos, óculos com chumbo, né, para proteção de cristalino, tireoide.
Nós temos saiotes pumbríferos para proteção de testículos e ovários, né? E como utilizar esses equipamentos? E ainda temos equipamentos específicos, né? Os equipamentos de proteções individuais, que são os monitores de dose, popularmente chamados de dosímetro, né? Hoje a gente encontra, todo serviço particular nós temos, né? Eu não tenho ciência de nenhum serviço particular que não tenha a dosimetria. Mas já vi alguns casos de serviços públicos que não possuem o dosímetro. Inclusive saiu na revista do nosso conselho, né, o Conselho das Técnicas Radiológicas, a denúncia de uma técnica ocupacionalmente exposta, desenvolveu câncer de mama, e ela já havia solicitado a dosimetria há algum tempo, e ela acabou ganhando a causa contra o município em que ela trabalhava, né? Agora, a probabilidade de provar que realmente é ou não o câncer, esse câncer de mama foi gerado pela questão de trabalho é complicado, né? Porque a gente tem que levar em consideração o estilo de vida que a pessoa leva. Não só a radiação ionizante pode provocar câncer, mas tem todo o fator hereditário, o meio de vida que ela vive. Como é que acontece essa medição da dosagem que esse profissional está submetido? Normalmente nós utilizamos um dosímetro, né, na altura do tórax, no momento em que ele está trabalhando, no momento em que ele possivelmente esteja exposto à radiação. Esse dosímetro ele vai para um laboratório, onde é feita a leitura e volta um laudo sobre a quantidade de dose que ele recebeu, né? Ou seja, a quantidade de radiação que ele recebeu no período de trabalho, né? E com isso vai se vendo se ele está chegando no limite, né? Tem um limite, né? Existe um limite, né? Nós temos limite mensal, que é, de uma maneira bem simples, 1,2 milisievert, né? É bem abaixo do limite que ele pode chegar no mês ou num ano, vamos dizer assim. O profissional pode chegar a 50 milisievert em um ano, né? E é feito um cálculo de dose, aí na parte da supervisão de proteção radiológica, a gente faz um cálculo de dose a cada 5 anos. Então, a cada 5 anos a gente faz um cálculo, somando todos os anos de dose que ele teve, dividindo por 5, aí você tem uma média ponderada a cada 5 anos, que ele não pode ultrapassar a 20 milisievert, né? E uma outra dúvida muito grande sobre a proteção radiológica é a dosimetria, e a gente entra no fato, né, das mulheres estarem entrando muito na área da radiologia, no mercado, né? Hoje, se a gente for observar as cadeiras escolares, 90% formado por mulheres, né? E uma preocupação que elas têm, né? Existe preconceito para a contratação da profissional mulher para trabalhar na radiação ionizante ou não? Como é feito, né? Agora, além do preconceito, tem a questão do risco mesmo, né? Se ela quiser engravidar no futuro, ela corre mais risco ou não? Vamos lá. Nós temos a portaria 453 que pede para que ela seja afastada do risco das radiações ionizantes, né? E na NR32 ela diz que ela tem que ser afastada realmente da radiação ionizante. Bom, nós temos duas maneiras de comparar isso aí, de trabalhar isso. Na primeira maneira que eu acho que é a mais correta é você colocar ela em uma atividade com menor exposição à radiação ionizante e a utilização de 2 monitores, né? Ou seja, um monitor na altura do tórax e um monitor na altura do ventre. Isso se ela já estiver grávida. Exatamente. Inclusive, ela tem a obrigação de comunicar à supervisão de proteção radiológica qualquer anormalidade no ciclo menstrual para imediatamente ser encaminhada a um serviço, a um laboratório, para fazer o exame, o teste de gravidez, e aí ser tomada todas as medidas necessárias para que ela possa exercer a profissão dela sem nenhum risco para ela e para o feto em questão. Doutor Boisson, se todos os cuidados fossem tomados realmente, se os aparelhos estivessem todos reguladinhos, aferidos, os riscos seriam menores, né? Mas não é muito bem isso que acontece, né? O doutor Alexandre falou agora que
em alguns hospitais, pelo menos numa unidade de saúde pública, aí já não tinha o dosímetro, né? Realmente a dosimetria é fundamental, que é a única maneira que tem do profissional, né, que trabalha com radiação saber se ele está se expondo ou não. Não necessariamente a exposição relacionada à prática dele, às boas práticas de trabalho. Mas tem exposições que podem ser acidentais, uma fuga de radiação de um equipamento. Quem é responsável por aferir esses equipamentos? Os equipamentos já vêm hoje, a indústria já orienta, e quando eles montam os equipamentos já tem várias informações sobre o ponto de vista de proteção radiológica. Os equipamentos têm muito isso. Mas é uma liderança do serviço, a chefia do serviço que é obrigada a orientar e fazer o treinamento desses profissionais. Né, que uns fazem, o ideal é até fazer o treinamento anual. O treinamento anual sob o ponto de vista de proteção radiológica. Né? E quem fiscaliza? A responsabilidade é do chefe do serviço. É do chefe do serviço que ele tem a responsabilidade, né, o chefe do serviço, que geralmente nos serviços médicos é um médico responsável técnico pelo serviço. Né? E hoje os tecnólogos, né, em radiologia que estão sendo formados para serem os supervisores de proteção radiológica. Que até então eram os físicos médicos, mas se formam muito poucos físicos médicos no país. Então hoje esse mercado, que eu espero que seja breve, que se produzam mais profissionais para se preocuparem com a proteção radiológica. O médico não tem tempo, o médico está muito ligado, ele conseguir bons resultados com pacientes. Ele quer o diagnóstico, ele quer o tratamento, o foco dele é todo esse, e é natural que se perca no meio desse objetivo de olhar para os interesses do paciente. Às vezes ele deixa até os seus interesses de proteção sua mesmo num segundo plano para conseguir os melhores resultados com o paciente. Então quem tem que ver isso é o supervisor de proteção radiológica. Na verdade, na maior parte dos casos, o médico não tem essa formação sobre os riscos reais da radiação, sobre a proteção radiológica, né? Na grande maioria. Hoje, a grande preocupação em termos de proteção radiológica na área médica são os serviços de hemodinâmica, de angiografia, são esses procedimentos com fluoroscopia, que a quantidade de radiação é muito grande. Vai dizer que uma ablação cirúrgica cardíaca, por exemplo, pode chegar a 8 graus na quantidade de radiação total, que varia, ela foi fragmentada, né, de uma vez. Mas se você pegar 8 graus e jogar diretamente em 10 pessoas enfileiradas, a metade morre em um mês. Só você ver o volume de radiação que um método de fluoroscopia desse, que hoje se faz através de cateterismo, né, como se faz colocação de estentes, tratamentos de aneurismas cerebrais. Hoje as clínicas, os hospitais, tem hoje departamentos específicos, com grande vantagem para o paciente. Hoje você trata um aneurisma cerebral, o doente vai embora 2 dias depois para casa, sem ter que operado, mas em torno disso tem uma quantidade de radiação muito grande. Por isso a importância de ter esse profissional, que é o supervisor, que tem que ser o tecnólogo, porque é o que está mais se formando hoje e é uma vocação para o trabalho do tecnólogo. Né? E talvez fosse importante nessa grande reforma curricular que está se fazendo na medicina, de incluir também a cadeira de proteção radiológica, né? Eu acho que sim. Inclusive na área médica tinha que ter alguma coisa falando disso, não por ser uma coisa a mais, é mais pela importância que hoje tem os procedimentos com radiações ionizantes, as vantagens para a sociedade, para os pacientes desses procedimentos médicos, né, diagnósticos terapêuticos. Então, pelo volume também que se faz, hoje se fazem milhões de radiografias, milhões de procedimentos no Brasil por ano, são milhões, né? A gente não está falando de 1.000 ou 2.000, são milhões por ano. Então a quantidade de radiação é muito grande e exige a contrapartida de ter profissionais qualificados. Né? Ok, nós vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco a gente continua falando sobre proteção radiológica. O Em Questão volta em instantes, até já. Em Questão, oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você.
Em questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. O Em Questão está de volta com o tema proteção radiológica. Nossos convidados são o médico radiologista Luiz Fernando Boisson e o tecnólogo em radiologia Alexandre Kuster. Existe uma cultura do brasileiro, do paciente de uma forma geral, do fetiche da imagem, de querer um exame, de se achar que está mais seguro se tiver um exame? É até justificável essa intenção do paciente querer comprovar a opinião do médico através da tecnologia. Que a tecnologia, inegavelmente, ela fez se desenvolver, tinha atingido diagnósticos muito mais rápido, muito mais precisos nas últimas décadas, né? Mas, por conta disso, não pode haver o exagero. Então, tem que ser justificável todos esses procedimentos que vão ser feitos, né? Entendeu? Agora, no caso de internação, é muito comum que o paciente seja submetido a uma gama absurda de exames, né? Um seguido do outro, num espaço curto de tempo, né? Que quando o paciente interna, ele tem uma queixa principal. E todos nós sabemos que os métodos de diagnóstico por imagem são os mais eficientes, associados aos métodos de laboratório. Entre os equipamentos que te dão uma resposta muito rápida para isso e com grande qualidade de imagem são as tomografias computadorizadas, que talvez seja um recurso hoje que se faz muito nos pacientes internados. Só que nós temos que lembrar que a quantidade de radiação, a exposição das tomografias computadorizadas são elevadíssimas. Então isso tem que ser muito bem racionalizado, tem que ser muito bem otimizado, e a indicação dessas tomografias, citando um exemplo, se você faz uma tomografia hoje e diagnosticou uma perinefrite, uma obstrução renal por um cálculo renal, não é justificável que ele faça uma nova tomografia depois de 2 dias para ver de novo a posição desse cálculo. Tem outros métodos que podem, até uma radiografia simples, às vezes pode substituir com 400 vezes menos radiação do que ou 300 vezes menos radiação do que uma tomografia. Mas não é o que acontece normalmente, né, doutor? Não, pode até acontecer em alguns casos que o médico fica ansioso atrás de um diagnóstico, principalmente quando ele não chegou no diagnóstico final. Ele fica querendo resolver o problema do paciente. Você estava me contando no intervalo que um amigo seu ia ser submetido à 3ª tomografia em 2 dias, não é isso? Realmente ali o diagnóstico não houve uma conclusão diagnóstica rápida e o pessoal continuava investigando e utilizando a tomografia computadorizada. Claro que já eram 3 exames, ele já tinha ali por volta mais de 5.000 miligramas, em termos já era uma radiação muito grande. Quando ele me telefonou, perguntou se era aquilo. Eu, lançando o livro naquele ano de proteção radiológica, um grande amigo me questionou sobre isso, eu falei, eu vou aí dar uma olhada, entendeu? Então, realmente, a 3ª, eu discutindo o caso, eu sou médico radiologista, já com boa experiência e tal, e a gente chegou à conclusão que não era necessário fazer essa 3ª, não porque seja erro da equipe médica. É que o médico, às vezes, não consegue chegar no diagnóstico. É o custo-benefício, né? Ele não consegue chegar ao diagnóstico e, às vezes, ele nem para pensar, custo-benefício. Mas a gente não pode confundir custo-benefício com risco-benefício. O risco-benefício, o risco estava maior naquele momento do que o benefício. Aí a gente conseguiu evitar, conversando com o médico com todo jeito, em alto nível, não acusando nisso, não, porque a medicina quer resolver o caso do paciente. E esses aparelhos são fabulosos para resolver. Só que eu volto a falar da cultura da radioproteção. Nós temos que... Hoje eu sou um disseminador dessa cultura da radioproteção e eu vejo, em primeiro lugar, isso. Nem sempre o médico está preparado, está formado para exercer essa cultura, porque o foco dele é resolver o problema do paciente. Porque o organismo humano precisa de um tempo, né, para conseguir se adaptar, conseguir superar os efeitos dessa radiação, não é isso? Exatamente, mas um ser humano ele não pode pegar mais de 50 milisievert ano, que ele já fica com riscos de desenvolver uma lesão mais séria, entendeu? Então o nosso corpo tem um limite
que são essas doses que o professor Custer falou, dessas doses que a portaria 453 determina que a gente pode pegar, né? O ser humano é isso aí, pode, tanto o paciente como a parte ocupacional. O ocupacional, ele só pode pegar um CIVET a vida inteira toda dele profissional, senão a partir disso ele começa a ter riscos para ele mesmo, o trabalhador, né, na questão, né? Mas o organismo, a pequenas doses, repetidas mesmo a vida inteira, não tem nada provado que cause danos. Porque entendeu? o organismo consegue... O próprio organismo consegue. Nós somos nascidos sob energias ionizantes, né? Hoje, o nosso corpo humano pega 3 milisievert ano, só por conta de radiação solar, raios cósmicos, produtos da crosta terrestre, o radônio, o gastorônio, todo esse conjunto que já emite radiação. Então, o próprio corpo humano já está preparado para se proteger através de uma reprodução celular muito eficiente, e ele descarta as que foram agredidas pelas radiações, que foram mortas, né? Descarta, e eles conseguem manter reproduzindo as células eficientes. O problema é quando acontecem altas doses num curto espaço de tempo. E aí sim, chama esses efeitos estocásticos, que vai desenvolver um câncer, uma leucemia, que é a grande preocupação. E é correto que no ano passado considera-se que houve um aumento de quase 24% da incidência do câncer no mundo. E isso, nossas radiações estão uma preocupação grande com essa parte artificial médica, né? Das radiações artificiais médicas. Que as naturais a gente não tem como se proteger. As cósmicas, isso tudo que eu acabei de falar. Mas as artificiais, e por conta disso é o treinamento, de expor sempre a classe médica, né? Todos os profissionais envolvidos com radiações, né? Que eu falei que só no Brasil tem mais de 1 milhão que trabalham com radiações ionizantes. A gente está falando do fetiche da imagem, o senhor está até me dizendo que para determinadas pessoas virou até um status, andar com aquela pastinha, com aquela bolsinha. Hoje é muito, né? Porque a classe médica, os clínicos de uma maneira geral, né? Eles sabem da eficiência do método, eles sabem que nós temos hoje equipamentos que dão imagem e diagnósticos muito precisos, precocemente. Então, é inegável que ele vai explorar esses procedimentos. E os pacientes também sabem que é a eficiência dos métodos. Então, realmente, hoje tem os convênios, os planos de saúde. Ele se sente seguro, né? Ele se sente seguro. Então, claro, a demanda nas clínicas é uma coisa enorme. Você vai hoje em qualquer serviço de diagnóstico por imagem no nosso país, acho que é no mundo inteiro isso, mas no Brasil hoje, que houve uma ascensão social grande, né, de uma faixa grande da população com direitos que podem conseguir fazer exames, então a demanda é muito grande, mas temos que trabalhar para evitar do risco não ser maior que o benefício. O benefício para a sociedade tem que ser sempre muito maior do que o risco. Falta alertar a população sobre os riscos, né? Que esse lado não há, né? E os treinamentos, né? Que a portaria exige, o governo exige isso. De quanto em quanto tempo, doutor Alexandre, de quanto em quanto tempo esses equipamentos deveriam, voltando à questão da aferição, deveriam ser aferidos? Esses equipamentos, eles passam por aferição no ato da compra. Todo equipamento novo, ele vem com um teste de aceitação. E você passa por uma auditoria do Laboratório de Ciências Radiológicas, no caso o LCR da UERJ, né, do Rio de Janeiro. No caso do Estado do Rio de Janeiro? No caso do Estado do Rio de Janeiro. Dizendo que se aquele aparelho está nos limites, padrões determinados pela portaria 453. Então, eles fazem todas as aferições e liberam esses equipamentos para funcionar. No caso de você fazer alguma manutenção em parte elétrica ou no próprio tubo gerador de raio-x, você tem que novamente chamá-los para fazer novamente a aferição desse equipamento, né? Caso esses equipamentos não passem por essa auditoria, você tem que ter uma firma de manutenção onde é feita uma nova calibração desses equipamentos e aí sim é mandado para eles por laudo, dizendo que você cumpriu aquela exigência e eles liberam você novamente a operar com aquele equipamento, né? E no caso do descarte, a gente teve lá na década de 80, né, o caso do Césio 137, um descarte indevido, né, de maneira inadequada. Como é que está hoje, pela experiência de vocês, essa questão da fiscalização sobre o descarte dos equipamentos que não são mais utilizados? Ainda é um problema? Realmente... depois desse acidente, foi um dos maiores acidentes radiológicos do mundo, né? Em termos de
o governo reconhece 4 mortes, mas morreram 60, mais de 1.200 pessoas tiveram que ser avaliadas, né? São toneladas e toneladas de rejeitos radiativos por causa de 19,2 gramas. 19,2 gramas do césio causou esse dano todo, né? Por causa de um serviço de radioterapia que foi abandonado, né? Foi abandonado e violar uma quantidade de chumbo que podia ser vendido no ferro velho. Quando abriram, encontraram aquele pozinho com 19 gramas só, né? Muito azul pouco. Brilhante, né? Azul brilhante, ele brilhava, né? Atraiu as crianças. E deu esse resultado hoje enorme, que hoje tem uma associação de pessoas que foram prejudicadas com radiação, né? Um número muito grande de pessoas, só casos de câncer, já atingiram quase 200 casos de câncer relacionados com essa exposição, né? Então, mas eu acho que hoje nós temos a Anvisa que funciona muito bem. Eu considero a Anvisa que eu estou na radiologia com dono de serviço há mais de 35 anos e eu vejo o serviço de arquitetura da vigilância sanitária é eficiente. Eles vão, eles orientam, são sérios e exigem, se você não cumprir aquilo em um mês, ele vai lá e fecha para o teu serviço. Então, hoje nós temos a vigilância sanitária que funciona, eu considero aqui no Rio de Janeiro, que eu conheço, funciona muito bem. Então, por conta disso, os serviços de radioterapia e medicina nuclear, que já estão muito mais ligados à CENEM, nesse caso, né, o controle, em vez nós temos o IRD, Instituto de Radioproteção e Dosimetria, que é outro laboratório, um dos mais completos do mundo, hoje, que é aqui em Jacarepaguá, aqui no Rio de Janeiro, o IRD, mais para a parte de diagnóstico médico. E temos esses procedimentos de maior complexidade, né, radioterapia, medicina nuclear, que é direto com a Comissão Nacional de Energia Nuclear, né? Entendeu? Então, eu acredito que hoje é mais difícil acontecer esse negócio, esses acidentes. Mas acontece no mundo todo isso. Esses acidentes de pessoas de poder aquisitivo baixo que querem ganhar dinheiro usando produtos, né? Então, tem acidentes radiológicos em quase todos os países do mundo, né? Mas o certo não é descartar em qualquer lugar, né? Não pode ser ele estava descartado dentro de um equipamento, né? Ele foi abandonado dentro de um equipamento onde uma pessoa que não tinha noção viu aquele bloco de chumbo, onde estava o césio dentro, com um material que ele podia vender a peso, levou para o ferro velho e dali espalhou para dezenas e dezenas de pessoas, né? E com isso, né? Hoje existe um local para receber esses equipamentos? Hoje nós temos na CENEM, né? Você faz uma comunicação, você abriu o serviço, primeiro você não compra fontes de radiação sem autorização do Conselho Nacional de Energia Nuclear, a CENEM. E no momento em que você para de operar com aquele equipamento, você emite um chamado para a Comissão Nacional de Energia Nuclear, onde vai ser recolhido esse material e armazenado pela própria CENEM nos seus depósitos da maneira adequada, né? Já quanto aos equipamentos que não têm material radioativo, né, trabalham com tubos de raio-x, esse material basta você ter uma desativação da ampola e ele passa a ser uma sucata hospitalar normal, sem riscos nenhum à população. Então, por exemplo, um aparelho inativo de raio-x, ele não representa risco nenhum à sociedade, né? Pode representar riscos ao meio ambiente, por questões de, no interior desses equipamentos, conter óleo, vazar e tal, mas riscos quanto à radiação ionizante, o equipamento, ele desabilitado, né, ele não oferece risco nenhum à saúde, até mesmo desligado, né? Tem muita gente que tem aquele preconceito assim, pô, não vou passar nem perto da porta da sala de raio-x. É que ele precisa da eletricidade para emitir radiação, né? Se desligou da eletricidade, ele não produz radiação nenhuma, né? O equipamento de raio-x. Ao contrário das fontes de radiação da medicina nuclear, que é usada na radioterapia, que aquilo ali eles têm que ser as fontes seladas e não seladas para eles podem emitir radiação fora da eletricidade. Mesmo fora do tratamento? Mesmo fora, como na raios industrial, por exemplo, aquele gasoduto todo de Bolívia, Brasil, ele foi todo radiografado, através de raios gama, né, por equipamentos que não são ligados à eletricidade. Ele emite a radiação e consegue fazer a gammagrafia, né, que é muito utilizado na radiologia, na raio-x industrial, na parte industrial, né, não médica. Esses equipamentos, eles emitem radiação o tempo todo?
emite na medida que ele é programado para isso, né? Ele é programado para emitir radiação durante um certo tempo para radiografar peças, paredes de avião, de helicóptero. Agora o Brasil fabricando submarino, que é uma especialização totalmente diferente, essas placas que estão construindo o submarino nuclear brasileiro. O Brasil ainda nem tem, essa tecnologia está sendo passada da França para o Brasil. Então é uma tecnologia toda especial para radiografar peças de importância na área industrial, né? A gente não vai fazer um programa sobre isso, falando sobre a radiologia na área industrial, né? Que é enorme. No Brasil nos países desenvolvidos, né, estão crescendo muito isso. É extremamente necessário, né, essa avaliação das peças chaves de lâminas de construção de avião, de navios, né, tudo isso são extremamente importantes, que é a radiologia industrial, né, não médica. Esses temas todos vão ser debatidos no Congresso, né? No Congresso de Radiologia aqui em Petrópolis, Sim, né? Hoje, né, nós vamos contar com a presença de 2 nomes de peso dentro da radiologia industrial, que é o Dr. Josilto de Aquino, mas o Jonatas de Aquino também. Ele é presidente da FRAUC, que é a Associação América Latina e Caribe sobre Proteção Radiológica, né? E o Jonatas de Aquino, ele é supervisor de proteção radiológica de medidores nucleares, onde ele vai falar aí sobre qualidade no processo de geração de bens, né? Então, por exemplo, você tem uma folha de papel, você quer saber a gramatura que aquela folha de papel possui, né? Então você tem uma fonte de radiação e um detector, né? E aí, à medida que essa radiação é absorvida, ele vai saber lá nos computadores da fábrica se o papel está na gramatura correta. Alimentos, né? Hoje, como é que você consegue enxergar dentro de uma latinha de um refrigerante se ele está no nível ou não? Então você tem também uma fonte de um lado e um medidor do outro, para saber se está a quantidade correta de líquido ali dentro. É um assunto extenso, que a gente vai fazer um programa específico sobre isso. Centenas e centenas de aplicações na radiologia industrial. Impressionante. Isso. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu agradeço a participação do Dr. Luiz Fernando Boasson e do Dr. Alexandre Kuster. E a gente tem um encontro marcado no próximo Em Questão. Eu espero você. Até lá.